pessoal, Antônio da Checkup. Qual é a ideia hoje desse vídeo aqui que nós vamos fazer? É um vídeo sobre o test drive. Nós vamos falar sobre test drive de veículos. Então, o que nós enfrentamos hoje? As oficinas, eu e todos os parceiros de profissão enfrentamos. Test drive. Test drive que nós temos que andar com o veículo, com o cliente, antes de fazer o reparo, para entender as dores do cliente. Se o carro falha, se o carro faz barulho, se o carro para, se o carro perde desempenho. E dentro disso, nós temos que fazer dentro da maior segurança possível. Então, aqui na Auto Checkup nós usamos placa de teste, nós avisamos que o carro está em teste, nós avisamos, nós colocamos plásticos no carro, mesmo estando dentro do carro, sozinho, eu vou usar a máscara por causa dessa pandemia, né? Então tudo isso a gente vai falar. Só que eu não vou falar mais próximo do carro, nós vamos falar por que a gente tinha feito o teste e vamos abordar alguns itens que eu acho relevante para os donos de carros entenderem a necessidade desse test drive antes e pós-conserto. Me acompanha nessa nova live que nós vamos fazer aqui. Então, esse vídeo nós estamos fazendo, eu decidi fazer, porque às vezes os usuários do carro, os donos dos veículos, eles não têm noção de quanto é necessário um test drive antes e depois. Por quê? Quando o carro vem guinchado, maravilhoso. Quando o carro vem quebrado, maravilhoso. O duro é o defeito que está escondido, né? A gente fala defeito oculto, está escondido lá, né? E ele apresenta-se na mão do cliente e não se apresenta na nossa mão. E o carro para quando ele quer, o carro falha quando ele quer, o carro esquenta quando ele quer. E é N problemas isso, né? Então, quando nós vamos fazer um test drive pré-concerto, geralmente nós colocamos o dono do veículo para fazer com a gente, e às vezes ele sente parte da nossa situação de conserto, porque o carro não apresenta falha, o carro anda normal, o barulho some, é loucura. O cliente até fica do lado, pô, mas você acha que eu sou louco? Eu falo que tenho certeza que ele não é, porque ninguém vai no mecânico para vir, a não ser que eu, graças a Deus, tenho que vir tomar um cafezinho, bater papo, mas o carro tem um problema, ninguém vai num lugar sem problema. Então, eu decidi fazer esse test drive para que os clientes entendam quanto é necessário e quanto é perigoso e por que às vezes as oficinas não fazem esse test drive tão meticuloso. Eu vou te dizer para vocês, parceiros, clientes, amigos, às vezes eu demoro 1, 2, 3 horas andando com o carro, às vezes já ficou dias, o cliente tem que entrar o carro aqui e eu andar de hora em hora com o carro. E tudo isso leva o quê? A riscos. Olha os riscos que o mecânico tem. Primeiro, muitos clientes deixam o carro sem gasolina. A gente precisa abastecer. E quando vai devolver o carro, a gente cobra. Às vezes 5, 10, 20 litros de gasolina. O cliente acha, mas por que eu coloquei 5, 10, 20 litros de gasolina? Porque eu andei muito com o carro, já teve carro de andar 150, 200 quilômetros. Como eu estou aqui na Zona Norte, já houve casos de eu ir até Atibaia e voltar com o veículo, porque o carro só dava defeito depois de andar demais. E essa situação, ela é pitoresca, porque às vezes o cliente não entende. Hoje, com a tecnologia, scanner, máquinas que todo mundo tem, é muito lindo e maravilhoso, desde que o defeito esteja lá apontando no carro. Se ele não tiver lá gravado na memória do carro, você pode ter o melhor equipamento do mundo, não vai descobrir. Os médicos e os mecânicos são muito parecidos, nós trabalhamos em cima de dados, ok? Lógico, o médico é um pouco mais, até muito mais, porque ele conserta a máquina funcionando e o mecânico consegue parar, então até essa diferença. Mas a tecnologia hoje são muito próximas ali. Todo mecânico tem que estar toda hora trabalhando e correndo no aprendizado. Então, olha só, quando nós estamos fazendo o test drive do veículo, olha os perigos da oficina. Tomar multa, porque está uma situação horrível de andar em São Paulo, ou não sei, as outras capitais.
Acidente, a situação é complicada também. Documentos de carro atrasado ou falta de documento do carro, que o cliente fica com medo de deixar o documento do carro. Olha a situação. Tem que dizer que eu já falei do combustível. O combustível tem que abastecer. E o cliente às vezes não entende. Mas, na verdade, o cliente, ele é dono do carro e nós estamos consertando o carro. Por isso que a gente precisa de combustível, documento adequado, andar. Nós vamos colocar aqui na nossa oficina, nós temos placa de teste. Vocês podem ver que é uma placa que é difícil de ter. Nós temos o seguro para fazer o checklist e andar com o carro, né? O test drive com o carro. O valor é o que envolve, então depende desse seguro, envolve a média de carros que eu tenho. Então tudo isso encarece o custo mão de obra oficina, que às vezes os clientes não entendem. O que é esse custo hora? É o custo que eu tenho para ter essa empresa funcionando. Se eu não tiver seguro contra terceiros, é mais barato, tem o seguro, é mais caro. E quem paga? Os clientes. Por isso que eu vejo muitas oficinas que não fazem um test drive adequado. Não fazem por quê? Tem esse risco. Risco de colisão, risco de roubo, risco de multa. E às vezes o cliente não entende isso. Essa situação do test drive é muito, muito, muito necessária. E o maior problema para as oficinas, nós não conseguimos passar a monetização desse valor. Porque você consegue dizer, para trocar uma pastilha de freio, você leva 1 hora. Mas para fazer um diagnóstico, quanto tempo eu vou demorar? Tem serviços que a gente faz o diagnóstico rápido, tem serviços que a gente demora muito. Então, para essa situação, tem o test drive, o diagnóstico, o test drive pós-conserto, que é onde o quê? Tudo aquilo que eu fiz antes, às vezes eu andei meia hora, 1 hora, 2 horas com o carro antes, depois de consertado eu vou andar 1 hora, 2 horas pós o serviço. Por quê? Porque quando está um defeito escondido lá, a gente faz um trabalho com pressuposto dentro de diagnóstico de bomba, então vamos trocar a bomba porque ela está fraca, ou a vela porque ela está fraca, porque apresentou falha. Depois você tem que fazer um teste, porque pode ter um outro defeito oculto. E o cliente às vezes não entende que conserto de carro é por eliminação, não por adivinhação. Barulho de carro é por eliminação e não por adivinhação. Defeito de sistema de injeção é por eliminação, não adivinhação. Tudo isso, estou aqui fazendo esse vídeo para que o cliente entenda que o test drive, o teste depois, o andar com o carro, o diagnóstico, e ter certeza que o carro consertou, tudo leva tempo. E isso, o cliente dono do veículo, porque o problema do carro é do dono do veículo, ele quer conserto, então ele está vindo nos procurar, nós vamos fazer o melhor serviço possível, seja as oficinas, meus amigos, parceiros de profissão, todo mundo quer ter o reconhecimento financeiro, mas o profissional é que deixa a gente mais feliz também. Nós ficamos muito felizes quando a gente atinge a expectativa dos nossos clientes, por isso que a gente conversa com o cliente, as informações que o cliente passa é muito boa. Se ele fala que ele colocou gasolina, se ele não colocou, às vezes os clientes omitem informações e isso nos traz um atraso do diagnóstico. E traz um atraso para andar com o carro. Então o test drive é necessário. Isso é o que eu tinha para falar. Agora eu vou fazer um vídeo experimentando o veículo e apresentar para vocês depois e pronto o tipo de teste que nós vamos fazer. Nós vamos pegar Fernandias, vamos andar com esse carro, ele apresentava a falha de retomada de velocidade, então nós vamos andar com esse carro, voltando, tudo perfeito, nós vamos pegar o vídeo, ok? Daqui a pouco vocês vão acompanhar o segundo vídeo, que nós estamos continuando o curso de test drive, né? Nosso vídeo de test drive, ó, nós estamos aqui na Fernandias agora, olha o trânsito que nós estamos pegando, caminhões, moto, passa para um lado para o outro. Esse risco é que às vezes o dono do veículo não percebe quando nós estamos fazendo o quê? Uma identificação de defeito ou até um conserto ou até a constatação
que é o caso aqui do conserto do carro. Então, o test drive ele é necessário por causa disso. Pode ter um defeito oculto aqui, escondido, né? E nós precisamos andar com o carro. E quando anda com o carro tem todos esses perigos, ó. Perigos de acidente, perigo de roubo e tudo mais. Então nós estamos andando aqui de uma maneira andar devagar para testar o carro, né? Não é assim que funciona. E aqui nós vamos aqui até o túnel da Mata Fria, tá? Experimentando o carro, andando no trânsito. Aparentemente o veículo está perfeito. Houve uma ocasião, uma batida aqui. Olha aqui, numa estrada nós temos que fazer vários testes. Teste de retomada de velocidade, olha, né? Frenagem. Nós estamos olhando aqui temperatura do carro, tá? Tudo isso no veículo do cliente. E a gente anda aqui quase 10 km. A gente pega aqui, vai às vezes até Atibaia, como eu já falei. É cliente atrás, veículo atrás, a tensão é muito grande. E por isso que às vezes demora. Olha a tensão que nós estamos aqui, a pista está cheia, né? Para quê? Para que tudo isso? Para ter certeza de que o veículo, a possibilidade de dar defeito foi minimizada ao máximo, tá? Nós estamos aqui na Fernandinha, caminho Atibaia, Mariporã, Atibaia. A gente vai ter o túnel da Mata Fria e volta. Daqui a pouco a gente volta com outro videozinho de alta velocidade. Olá pessoal, aqui ó, nesse test drive nós já estamos de retorno. E agora nós estamos pegando, aí pegamos trânsito para voltar. Agora vamos fazer um testezinho de velocidade. A gente vai dar, ó, tá 50 por hora, o carro andando normal. A gente vai fazer uma retomada de velocidade aqui para ver como é que é. Se o carro questão de barulho, esse tipo de coisa, né? O carro tá perfeito. E várias velocidades, vários, ó. Agora vamos fazer a retomada. Esse carro é um carro turbo. Olha lá, meti o pé, ó. Chegou a 100, 120, vai chegar a 140, ó. Ó. Curva. Freando. Curva. Sentindo o carro na mão. Retomada novamente. Frenagem novamente. Tá? Tudo isso faz parte de ver. O veículo está bem? Tá? Não existe perigo, porque ó, tô com a placa verde no carro, você não. A multa, não poderia andar com mais a velocidade, mas eu tô com a minha placa, como é que eu testo um carro? Tem cliente que reclama, só que falha na alta velocidade, né? E aqui que nós estamos fazendo, ó, 70, retomada, frenagem, carro na mão, ó, bem seguro, bem justinho, não trepida. É isso aí. Voltando para a oficina, chegando lá, só mandar lavar e entregar o veículo. Espero que o pessoal a qual nós estamos fazendo esse vídeo goste do porquê que é feito o test drive, porquê que tem que colocar gasolina, porquê que tem que deixar com os documentos em dias, porque nós estamos aqui ó, num trânsito, tá? E se autoriza nós fazermos esse teste, né? Não tem jeito, se não deixar, quem vai ter que testar é o cliente, tá bom? Grande abraço, olha aí, ó, retomada de velocidade, uma Audi A3, ó. Uhul, anda demais, um abraço para vocês.